ITA 2005, questão 3 da primeira fase. Considere uma rampa de ângulo θ com a horizontal, sobre a qual desce um vagão com aceleração A, em cujo teto está dependurada uma mola de comprimento L de massa desprezível e constante de mola K, tendo uma massa M fixada na sua extremidade. Considerando que L0 é o comprimento natural da mola e que o sistema está em repouso com relação ao vagão, pode-se dizer que a mola sofreu uma variação de comprimento ΔL igual a L menos L0 dada por 5 alternativas, o esquema está desenhado, vamos à resolução desta questão. Primeiramente, eu não sei se é ITA 2005 ou 2006, eu não fui tão longe nas minhas pesquisas, mas você vai encontrar na internet como ITA 2005, e também não posso garantir que era a questão 3 da prova exatamente. Onde eu achei a questão, ela estava como a questão número 3, mas não garanto 100%. Mas, comentários à parte, vamos ao que interessa. Primeiramente, esse ΔL aqui igual a L menos L0 é só uma outra forma de você denotar X na força elástica, né? Força elástica é igual a Kx. Então, você quer calcular a deformação da mola X. E você tem esse esquema aqui. Essa questão é difícil. Essa questão é realmente difícil. Não vou negar. Sim, se você não conseguiu fazer ela, não se preocupe. Você ainda tem chance de passar no ITA. Não é uma questão que você faz por adjunta de nomial, igual muitos falam por aí, né? Mas ela é muito interessante porque ela mexe com alguns conceitos bem divertidos na dinâmica, principalmente. Nós temos a grosso modo, um plano inclinado e um referencial não inercial. Esse é o primeiro ponto dessa questão. A bolinha, né, quer dizer, o vagão, na verdade, o vagão ele é um referencial não inercial. Isto é, a bolinha aqui, o pêndulo, ele sente uma força de Einstein, né? Pelo princípio da equivalência de Einstein, ele vai sentir uma força, na verdade ele vai sentir uma aceleração que pode ser denotada como uma força fictícia que ele está sentindo, baseado na massa dele, que vai ser, deixa eu copiar aqui o sentido aqui, ó. Deixa eu pegar o traço mais fino e fazer exatamente na inclinação do vagão. Tá alguns minutos para menos inclinado, mas é isso aqui, ó. Ele tem uma aceleração de mesmo módulo, de mesma direção e sentido oposto da aceleração do vagão. Porque nós estamos trabalhando agora no referencial do vagão. Nós paramos o vagão e nós vamos analisar o corpo aqui no vagão. E então ele sente essa aceleração, que é uma força fictícia pelo princípio da equivalência de Einstein, quando você multiplica a aceleração pela massa do pêndulo, que é essa massa M. Outras forças que o pêndulo está sentindo, deixa eu dar zoom aqui. Ele está sentindo a força elástica, se ela está estendida, então ela é para cá, na direção do fio aqui, como se ela fosse uma tração, né? Mas é uma mola, não é uma linha. Então quer dizer, isso nem é exatamente um pêndulo, né? Mas é como se fosse. E ele sente a força peso, que eu não vou desenhar ela como peso. Eu já vou desenhar ela decomposta. Porque ele sente uma força-peso aqui, nessa direção, que é perpendicular ao plano. E ele sente uma força paralela ao plano. Ele tem essas componentes, né? O peso tem essas componentes porque fica mais simples de analisar. Quando você tem uma situação dinâmica assim, você analisa sempre com um eixo perpendicular e um eixo paralelo ao plano que você está analisando. E como o plano ele é inclinado em θ, então fica melhor de analisar dessa forma. E é muito bom perceber que se eu transladar esse vetor para cá, perceba que essa aqui
é a força elástica. Vamos denotar as forças aqui. Essa aqui é a componente cosseno da gravidade, que por consequência vai formar a componente cosseno da força-peso. E essa aqui é a componente seno. Se você fizer a decomposição, analisar onde o ângulo surge e tudo mais, você vai ver que ele meio que é como se ele surgisse aqui, ó. Então o θ vem para cá. É, você vai perceber que é assim que você decompõe a força-peso, já que ela é sempre vertical para baixo, independente de qual eixo coordenado você está analisando, né? Quais eixos coordenados, se é assim, se é assim, se é assim, né? Todos aqui sempre 90 graus entre si. A força-peso ela é sempre vertical para baixo, sempre vertical para baixo. Então, nesse caso, ela tem essas duas componentes. E você percebe que a força elástica, ela é a resultante das forças paralelas, né, é vetor, com as forças perpendiculares. Opa, deixa eu dizer o perpendicular aqui. Perpendicular vetor. É uma equação vetorial, que fique claro. E quais são as forças que nós temos? Na direção paralela, nós vamos ter mg seno de θ menos, pelo sentido, ma. O A aqui está contra a, a força-peso, a componente da força-peso na direção paralela ao plano. E as forças perpendiculares são somente a componente do peso nessa direção. O que nós temos aqui? Triângulo, retângulo, Pitágoras neles. A física acabou. Agora é puramente matemática. Ah, mas vetores, vetores é matemática. A física usa vetores como uma ferramenta, mas vetores é matemática, vetores é geometria analítica, que acabou a análise física. Essa é a análise física que você tem que fazer. Você pode também analisar que a bolinha ela tem uma gravidade efetiva, que ela é sentida com a variação das componentes das acelerações aqui, né? Tanto da gravidade como da aceleração. Aí você faz uma lei dos cossenos para os vetores ali, você vai achar a gravidade efetiva e aí a força elástica vai estar equivalente a esse peso dessa gravidade efetiva. Ou você pode fazer desse jeito que eu estou propondo, que é essa análise dinâmica aqui simples, esse diagrama do corpo livre aqui. A força elástica ela é como se fosse uma resultante das forças que estão atuando na bolinha da mola aqui, ó, nesse sistema de mola aqui. Então, como eu falei, Pitágoras neles. Kx ao quadrado. Eu estou denotando x como o ΔL que ele está pedindo, mas só para deixar bem especificado aqui, mas tanto faz o jeito que você quiser escrever. Kx ao quadrado vai ter que ser igual a forças paralelas ao quadrado. Só vou fazer assim porque é muito mais rápido. Copiou. Mais mg cosseno θ ao quadrado. E agora acabou a questão. Algebrismo puro. Completamente algebrismo. Kx quadrado tem que ser igual a, pelo amor de Deus, produto notável. mg seno θ ao quadrado menos 2mag seno θ mais ma ao quadrado mais mg, opa, que é cosseno θ ao quadrado. O que nós temos aqui? Isso aqui na verdade é um quadrado, né? Porque é ma vezes mg. Então o m aparece duas vezes aqui. Então o que nós temos aqui? Nós temos m quadrado, m quadrado, m quadrado, m quadrado. Então nós vamos ter que kx quadrado vai ter que ser igual a m ao quadrado
que multiplica. E se você percebe, nós temos um seno ao quadrado com um cosseno ao quadrado multiplicados por uma mesma constante, que nesse caso é a gravidade. Em outras palavras, você vai colocar a gravidade em evidência e você vai ter um seno quadrado mais cosseno quadrado. Relação fundamental da trigonometria, isso dá 1. Então você vai ter g quadrado menos 2ag seno θ mais a quadrado. Passa o k dividindo, x, já vou tirar a raiz inclusive, m sobre k, porque eles estão ao quadrado, então eles saem da raiz, quando você tira a raiz dos dois lados. Todo esse trambuco desenhado aqui, só copiar aqui para ganhar tempo, mas todo esse trambuco desenhado, já que ele está entre parênteses, vou deixar aqui, ó, elevado a meio. Porque eu vou desenhar aqui a raiz aqui, e ó, ela vai ficar toda torta. Elevado a meio, que é a mesma coisa que dizer que ele está dentro da raiz quadrada. Você olha as alternativas, a quadrado, 2ag cosseno, não é? 2ag seno, aqui. E sobre k. Então, letra E. O vídeo ficou curto, porque isso contradiz com o que eu falei que a questão é difícil, mas, sinceramente, não é tão imediato de você chegar nessa relação. Essa aqui, né? Exatamente essa aqui. Que você faz isso aqui assim. Não é tão imediato. Você tem que saber o princípio da equivalência de Einstein, você tem que decompor as forças. Não é assim, não tá óbvio. Você tem que dar uma analisada ali. Mas no momento que você faz o passo a passo bonitinho, o diagrama do corpo livre, decompõe as forças, coloca as forças cada um no seu lugar ali, a questão vai fluindo normalmente. Então, questão 3 da prova do ITA de Física de 2005, letra E. Considere se inscrever no canal. Dúvidas, sugestões, comentários, use aí a aba de comentários. Aceito críticas construtivas e até uma próxima resolução de exercícios. Um abraço.